Agora vamos ouvir o juiz do trabalho da 15ª Região, Guilherme Guimarães Feliciano, que foi presidente da AMATRA entre 2011 e 2013 e atualmente é diretor de prerrogativas da ANAMATRA e professor da Universidade de São Paulo. Com a palavra, então, doutor Guilherme. Amigos brasileiros, amigos chilenos, amigos uruguaios, me gustava empezar apresentando mis felicitações a Alessandro, ao Zeni, Manuel Carlos, por evento tão hermoso. Dizer que hizo acá una mágica. Yo hablaré en portugués. Ustedes, espero, lerán en español y los amigos hispanoamericanos lerán en portuñol. Entonces, para tentar cumplir mi tiempo de 30 minutos, tengo dificultades con esto, voy a hablar en portugués. Os amigos brasileiros que me conhecem já temem pelo pior, mas eu estou imaginando que tudo correrá bem. Não poderia ter para mim, até por essa minha vivência aí de quase 2 anos já de ANAMATRA, um tema melhor, um tema mais complexo e um tema, até diria a vocês, confuso, porque as coisas que eu vi e as coisas que me foram ditas nesse tempo, confesso a vocês, até me fizeram repensar algumas coisas, algumas convicções que eu tinha, e quero, inclusive, compartilhar essas reflexões com vocês dentro deste tempo, se Deus quiser. Então, começando, acho que seria interessante, até porque o colega Álvaro Flores fez aquela observação de que no Chile, de fato, observei isto, vou fazer aqui breves comparações, não se utiliza a expressão prerrogativas. Até porque posso estar enganado, mas com este sentido que a expressão é utilizada em português para nós, não se contempla o uso da palavra em castelhano. Talvez a palavra mais próxima para o que nós chamamos de prerrogativas fosse esta aqui, privilégios. De todo modo, o mais importante, e isto eu até gosto de dizer, digo isto brincando aos meus colegas de diretoria, talvez fosse mais correto falar em uma diretoria de garantias, porque do ponto de vista técnico, há de fato uma diferença conceitual entre garantias e prerrogativas da magistratura. E as prerrogativas, embora interessem, não são nem de longe o nosso foco principal. A verdade é que, no caso da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, as principais atuações se dão mesmo no campo das garantias. Só para fazer esta distinção, e aí vão ver que as telas estão sempre em espanhol, ou enfim, em portunhol, para de fato facilitar aí a leitura dos colegas hispano-americanos, mas para fazer essa distinção, nós poderíamos dizer que temos, em termos de garantias, uma dicotomia constitucional entre as chamadas garantias institucionais, que são do Poder Judiciário como um todo, e duas em particular, a autonomia orgânica e administrativa e a autonomia orçamentária, a autonomia pressupostária, e do ponto de vista da nossa atuação, essas são as que mais nos interessam, as chamadas garantias funcionais. Entre as garantias funcionais, existem aquelas chamadas garantias de imparcialidade, que dizem respeito às vedações que o juiz encontra em função do exercício das suas funções, então não ter atividade político-partidária, limitação com relação a ter outras atividades profissionais, à exceção de apenas uma como professor, e outras previsões, outras vedações constitucionais, e as garantias de independência em sentido estrito. Estas é que fazem, digamos, a trilogia fundamental
que mais frequentemente aparece a Comissão Nacional de Prerrogativas como problemas locais ou às vezes até nacionais que têm de ser enfrentados. De fato, examinando a Constituição do Chile, também não identifiquei claramente estas garantias. Talvez os colegas depois possam esclarecer melhor como isto está organizado do ponto de vista da legislação. De todo modo, no nosso caso, temos muito claramente estabelecidas, então, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade é um conceito bem interessante, que talvez entre nós seja melhor operado, melhor utilizado pelos colegas aposentados. Não é incomum, até quando há queixas dos colegas aposentados quanto a determinadas políticas que eventualmente pareçam privilegiar apenas ou sobretudo os colegas da ativa, que os colegas aposentados recorram ao conceito de vitaliciedade para dizer que essa diferenciação não seria sequer constitucional. E, ao menos numa perspectiva histórico-construtiva, eles têm toda a razão. A ideia de vitaliciedade entre nós remonta à Constituição de 1824. Lá se dizia que os juízes brasileiros seriam perpétuos. É esta a expressão utilizada em 1824. A ideia de ser perpétuo ou de ter uma função com perpetuidade significa exatamente isto. A aposentadoria não retira do magistrado a sua condição de juiz. Tanto é que, inclusive, do ponto de vista vencimental, as restrições acompanham o juiz. Ele não poderá acumular na aposentadoria vencimentos que não poderia acumular na ativa. Curiosamente, apenas estas restrições geralmente o acompanham, não são todas. Mas é interessante perceber que nós nos acostumamos a uma ideia de vitaliciedade que, de fato, terminaria na aposentadoria. E o conceito original vai muito além disto. Então, é algo que merece a nossa reflexão. Num sentido mais técnico, nós chamamos hoje vitalícios aqueles juízes que não podem perder os seus cargos, senão por uma decisão judicial transitada em julgado. Não é demais lembrar, comentava isto ontem com o colega Fabrício, que é diretor legislativo da ANAMATRA, que mesmo esta nossa garantia, que podemos dizer caminha aí para ser bicentenária, não é isso? Mesmo esta nossa garantia andou por aí na alça de mira de certas tendências políticas no parlamento. Isto deveria ser uma preocupação não apenas da magistratura, num sentido corporativo, mas deveria ser uma preocupação da sociedade civil, porque é uma questão de cidadania. Ter juízes que não possuem condições mínimas de decidir com independência, juízes que temem, juízes que receiam decidir de certa maneira, apesar de assim entender de modo racional, com fundamento e motivação, e ainda assim conter-se e ainda assim deliberar decidir de outro modo para evitar consequências outras no aspecto da sua carreira, isto é grave demais. E às vezes não percebemos que este fantasma nos acompanha no dia a dia. Para dar um único exemplo, hoje a resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das promoções por merecimento, estabelece lá, entre os critérios que permitem aferir a qualidade da sentença do juiz, portanto, um aspecto qualitativo na sua produtividade, para que então se possa dizer se ele merece ou não ser promovido. Entre estas dimensões qualitativas está o segmento de súmulas dos tribunais superiores, no nosso caso, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal. Percebam que esta regra,
que nós estamos lá no CNJ hoje tentando modificar e que felizmente, ao menos na Justiça do Trabalho, a maior parte dos tribunais do trabalho teve o cuidado de neutralizar. O nosso TRT da 15ª Região é um exemplo disto, soube bem congelar esta regra, que de fato está lá, mas não faz sentido algum. Percebam que por detrás dela há uma ameaça velada. E a ameaça é a seguinte: juiz substituto, juiz titular, conforme-se a jurisprudência dos tribunais superiores, embora constitucionalmente ela não seja vinculante. Mas se você pretende ter uma carreira longa e exitosa, conforme-se, porque em não se conformando, você terá prejuízos. Então percebam que é um discurso político, para dizer o mínimo, esquizofrênico. Juiz, você é independente. Julgue conforme o seu livre convencimento racional, la sana crítica. Mas, se o seu livre convencimento racional não for o mesmo consolidado nos tribunais superiores, veja bem, a sua carreira poderá não ser tão exitosa assim. Evidente que isto é um atentado, ainda que oblíquo, à independência do juiz. Então, nós convivemos com estas coisas. E no campo parlamentar, não custa fazer menção à proposta de emenda constitucional 53/2011 do Senado, que na Câmara recebeu o número 291, e antes dela, na Câmara, a PEC 505 de 2011. Todas elas, de alguma maneira, golpeando o conceito de vitaliciedade. Todas elas, de alguma maneira, permitindo que juízes vitalícios possam perder os seus cargos por decisões administrativas e não por decisões judiciais. Todas elas mereceram a devida atenção da nossa diretoria legislativa, na verdade, a devida atenção da ANAMATRA como um todo, para que não fossem adiante. E volto a dizer, esta preocupação não é apenas corporativa, nem deveria ser. Isto, na verdade, traz consigo uma garantia de cidadania. A garantia que o cidadão tem de que aquele juiz, em entendendo como ele, ou em entendendo de um modo que favoreça a satisfação das suas pretensões, poderá dizê-lo livremente, sem temer consequências. A chamada inamovibilidade, apenas para pontuar aos colegas hispano-americanos, define a garantia que o juiz tem de não poder ser removido da sua jurisdição territorial, senão por uma decisão, agora aqui administrativa, a Constituição admite, da maioria absoluta dos membros ou do seu tribunal, do tribunal ao qual está vinculado, ou agora do próprio Conselho Nacional de Justiça, e em caso de interesse público. Então é interessante observar que a remoção em si não é uma punição. Não deve ser. Deve haver uma razão de interesse público que motive a necessidade de se retirar o juiz da sua jurisdição, mesmo contra a sua vontade, coisa que nem sempre é observada. Lembro-me dos tempos, aí, quando eu participei da Comissão Nacional de Prerrogativas, na gestão do colega Grijalbo Coutinho, era diretor de prerrogativas, o colega Rodney Doreto. Me lembro de um caso em um regional em que, a pretexto de permitir que o juiz prolatasse sentenças atrasadas, o presidente do tribunal, neste pequeno tribunal também corregedor, presidente e corregedor, baixou portarias em que ao mesmo tempo suspendia e removia o juiz. Suspendia e removia o juiz. Ou seja, tirava o juiz da sua jurisdição, o juiz titular, e o colocava como que adjunto ao gabinete da presidência. E suspendia suas funções para que ele julgasse. E o presidente do tribunal, em uma sessão pública, deu essa satisfação à imprensa, dizendo o que faria, como de fato fez, em detrimento do colega, que tinha lá, de fato, seus atrasos. E a ideia jamais é, de alguma maneira,
ocultar determinadas distorções que possam existir. Mas o fato é que estamos aqui nos lindes da chamada estrita legalidade. O que correicionalmente, o que administrativamente se pode fazer com o juiz no plano disciplinar está taxativamente previsto na lei. O chamado direito administrativo sancionatório, o direito administrativo disciplinar, ele em muitos passos caminha em paralelo com o direito penal. Algumas garantias do direito penal se aplicam aqui. Esta é uma delas. Obviamente, com algumas nuances, com algumas gradações, mas se aplica. As penalidades administrativas têm também a sua tipicidade. Aqui, neste exemplo que eu dei, visivelmente havia uma quebra de legalidade, até porque se o Ministério Público tem lá a pena disciplinar de suspensão, nós ainda não temos. No texto que foi para o Senado, para a Câmara Federal, na PEC 291/2013, apesar da nossa luta, inseriu-se lá agora, por uma questão de simetria, para estas coisas a simetria vale. Por uma questão de simetria, se estendeu à magistratura agora, no texto que será votado, a punição de suspensão por até 60 dias, não é, Fabrício? Por até 60 dias. Então teremos, graças aos colegas do MP, mais esta pena passível de aplicação. A chamada irredutibilidade de subsídios. Então, a ideia básica aqui é que não pode haver redução dos subsídios, dos vencimentos, mas apenas, e é isto que é interessante, para não dizer trágico de dizer, mas apenas, diz o Supremo Tribunal Federal, tanto em relação a juízes como a servidores em geral, apenas em relação ao valor nominal da moeda. Então, o que se garante é que, nominalmente, um juiz não poderá passar a receber menos do que recebia no mês anterior. Agora, o STF entende, e há vários julgados nesse sentido, muito claramente, de que não há uma garantia contra a perda real do poder aquisitivo da moeda. Porque esta perda real decorre de um contexto econômico incontrolável pelo direito e, portanto, não admite uma solução jurídica, sob pena, este é o discurso de hoje, de se criar um gatilho salarial a favor de uma categoria, o que, na cartilha da equipe econômica do governo, hoje é um pecado capital. É um outro problema que temos enfrentado, porque no Brasil já temos uma perda acumulada de aproximadamente 25% do poder aquisitivo dos nossos subsídios. Levamos a questão já via Anamatra até mesmo a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, porque entendemos que se uma garantia funcional, da independência funcional dos juízes está de alguma forma ameaçada, e se o Poder Executivo faz isso deliberadamente, como de fato faz, a ponto de substituir as propostas orçamentárias do próprio chefe do Poder Judiciário pela sua, do Poder Executivo, e colocar a proposta do Poder Judiciário como um mero apêndice, dando um claro sinal ao Congresso de que o governo quer que seja votado e aprovado é a sua proposta dele Executivo e não a do Judiciário, se há, vou usar esta palavra, este nível de ousadia, é porque em alguma medida também é um risco à própria cidadania. E nós que vira e mexe estamos também com essas demandas lá, ouvimos, e isto não se deu poucas vezes, de muitos parlamentares, coisas como o seguinte: vocês são juízes do trabalho, querem aumento, mas eu tenho uma fazenda no interior do estado e o meu caso está lá em tramitação. O que é que podem fazer por mim? Ou até, pior que isto, já fui condenado injustamente. O trabalhador que estava lá em condições análogas de escravo estava porque queria. Em tese, um masoquista. E como fui injustamente condenado, não apoio esta bandeira política de vocês. Percebam como, no final das contas,
embora pareça uma bandeira estritamente corporativa, não é. Estas coisas, no Congresso Nacional, em que há uma entropia de valores e interesses, estas coisas se confundem e se vinculam. E o que nós chamamos de prerrogativas, não é? O que de fato está descrito na Lei Orgânica da Magistratura como prerrogativas, são, digamos, poderes mais restritos que têm previsão na nossa lei orgânica e que, inclusive, tem uma previsão bem mais tímida do que as chamadas prerrogativas do Ministério Público, da lei orgânica do Ministério Público. Mas, para dizer as principais, o juiz, então, tem como uma prerrogativa, em sentido estrito, o direito de não ser detido senão por ordem do tribunal, exceto nos casos de prisão em flagrante delito, se tratar de crime não suscetível de fiança. É interessante que esta prerrogativa aqui, no nosso caso, está apenas na lei orgânica, né? No caso do Chile, tem previsão constitucional. Está lá no artigo 78, depois percebam, em termos muito semelhantes a este aqui. O direito aqui às detenções provisórias, as chamadas prisões provisórias, que não são definitivas, ocorram em salas privativas especiais, as chamadas salas do Estado-Maior. O direito de portar uma arma de fogo para defesa pessoal, aqui também é algo em que a Matra 15, particularmente, se envolveu muito diretamente, porque com o Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, apenas para dar esta notícia, quando houve a referência àquelas categorias que teriam o direito ao porte de arma de fogo, independentemente da interferência de outras autoridades, houve expressa menção às Forças Armadas, às polícias civis e militares, aos corpos privados de vigilância. Mas a magistratura e o Ministério Público foram esquecidos. Não são referidos no Estatuto do Desarmamento. Para nós, desde o início, me lembro que também na época do colega Grijalbo Coutinho, na época do colega Pandeló, presidente da ANAMATRA, fui chamado a fazer um parecer a respeito. Desde a época entendíamos que não havia um problema aqui, tecnicamente. Até havia algum sentido em que a lei ordinária se calasse, porque, afinal, a nossa prerrogativa e a do Ministério Público, ambas derivam de lei complementar. Como diz o artigo 93 da Constituição, no nosso caso. Então, de fato, o Estatuto de Desarmamento não tinha de se reportar à nossa condição, na medida em que ela estava devidamente tratada no locus próprio. Mas, pasmem os senhores, a Polícia Federal, em várias superintendências, não entendeu assim. E, pasmem os senhores, mais ainda, quando uma associação estadual de juízes, se não me engano, do Maranhão, resolve levar isto ao Supremo Tribunal Federal, a então ministra Ellen Grace também não entendeu assim. É claro que os senhores podem estar pensando, já ouvi, mas é por tudo salutar que haja uma fiscalização para que o juiz que queira portar a arma seja minimamente preparado, tenha mínimas condições psicológicas. Não discuto isso. Mas acho que não poderá ser uma autoridade externa fazer isto se a prerrogativa é da magistratura. Se vamos implementar algum tipo de controle sobre o porte de arma de fogo, parece-me, os próprios tribunais deveriam implementar este controle. Porque, na prática, o que acontece, em se entendendo de outro modo, é que se reconhece aos juízes e membros do Ministério Público uma prerrogativa, mas esta prerrogativa está condicionada à decisão final de uma autoridade externa, que hoje está ligada à Polícia Federal e ao Sistema Nacional de Armas. Aqui, me parece, há também uma afetação das nossas prerrogativas. No âmbito da Matra 15, impetrou-se um mandado de segurança, exatamente alegando a violação desta prerrogativa. A Associação dos Juízes Federais do Estado de São Paulo, a JuFesp, nos acompanhou, e ali conseguimos tanto a segurança em sede liminar, como também na sentença definitiva. Independência de jurisdição. Aqui passarei brevemente, porque a ideia é apenas situar essa discussão, mas me parece muito importante para chegarmos ao que o colega Álvaro já apontava.
no final das contas, de onde é que vem e o que é que se entende por independência judicial? E que efeitos nós podemos extrair deste princípio constitucional? Vimos quais são as garantias expressas no texto constitucional, vimos quais são as prerrogativas expressas no texto legal. Mas o princípio em si, isto nos diz o professor Canotilho, tem uma função normogenética, nós podemos derivar dele, mesmo a falta de normas, regras ditadas pelo legislador, regras que sejam reconhecidas a partir de uma construção hermenêutica. Hoje não há nenhuma dificuldade em se admitir isto. Bom, então o que é que podemos extrair deste princípio? Isto se liga exatamente à ideia moderna de jurisdição, o que caminha para aquela ideia de independência que o colega Álvaro já antecipou aqui na sua fala. Hoje nós convivemos com um conceito de jurisdição absolutamente vinculado, eu diria até visceralmente vinculado, à visão moderna de Estado. A visão moderna de Estado naquele sentido da teoria geral de Estado que todos nós já conhecemos lá nos bancos das faculdades. Ou seja, percebe-se muito claramente que a função de criar o direito não é do juiz, é do legislador. Eventualmente, perfeitamente, nas minhas contas eu estava em 25 aqui. Exatamente, quando nós falamos em jurisdição, neste primeiro conceito, percebemos que isto se liga à ideia de ser o legislador o criador do direito, jamais o juiz. Daí, o que ouvimos tantas vezes, então já me adianto aqui, com Montesquieu, por exemplo, a ideia de que le juge est la bouche de la loi, o juiz é a boca da lei. Logo adiante ele ainda diz, seres inanimados, isso está lá no Espírito das Leis, em relação à República. Seres inanimados que não podem moderar nem o poder, o seu poder, nem a exatidão deste poder. O juiz não modula o direito, ele apenas concretiza um direito que já está dado. O juiz é, vou utilizar a expressão da obra, um ser inanimado. Thomas Hobbes, na mesma linha, dizia no Leviatã, a justiça não é descoberta pelo juiz, quem descobre a justiça é o legislador. Portanto, judiciário nada tem a ver com justiça, tem a ver com uma atividade mecânica de implementar o direito como está na lei, nas situações concretas. E aí a ideia que o colega Álvaro mencionou de neutralidade judicial, de um juiz apolítico, de um juiz que julga sem cores políticas, sem visões ideológicas, o que é uma falácia. Não é? Este juiz homem médio, dizia Hassemer, é o homúnculo, é o duende, é o ser que não existe. Todo juiz tem a sua carga de cultura e a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Portanto, ele não é neutro, ele tem de ser imparcial, mas ele não é neutro. Os seus elementos de cultura e a sua cosmovisão é inseparável dele mesmo, o juiz. E, portanto, quando ele julga com esses elementos, isto é legítimo, é constitucional, tem de ser assim. E o juiz não pode ser punido, é a consequência, disciplinarmente, por convicções racionalmente motivadas. Ele não pode dizer, é assim porque me ditou o Espírito Santo. Isso ele não pode. Mas se ele racionalmente desenvolve uma ideia que ainda minoritária se justifica na perspectiva do sistema, admite construção argumentativa dentro do sistema, não pode ser punido por isto. Isso está muito claramente dito na nossa lei orgânica, artigo 40, a atividade censória de tribunais e conselhos é exercido com resguardo à dignidade e à independência do magistrado. E o artigo 41, salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Hoje temos lá na Mata um caso da 14ª região em que exatamente o que se anuncia é isto. Um juiz vitaliciando que está sendo desligado, em princípio, porque opinou contrariamente à dignidade do tribunal. Agora, desculpe? Tem mais coisas, mas tem isso também. Mas foi, não.
Então, não tem bastante mais coisa, não. São duas coisas, para falar muito claramente. Ele, em uma dessas plataformas de Moodle da escola, fez comentários críticos desairosos ao tribunal. Esta foi a principal razão. E ele está alegando exatamente que ele estava em um ambiente acadêmico e poderia se pronunciar, mas foi censurado por isto. E aí, a outra questão envolve atrasos que tinha e que foram utilizados no primeiro momento para puni-lo com advertência, mas num segundo momento com a demissão, porque houve essa acumulação. Ou seja, na verdade, o que se percebe é que pelo conjunto da obra se busca uma maneira de lancetá-lo do organismo. Muito discutível. Plágio. Havia isto também, além dos atrasos, plágio na sentença. Pensem bem, sentença é peça acadêmica? O que é que fazia o juiz? Ele fazia recorte e cola. E não citava a fonte. Isto não é nem um pouco bonito. Eticamente é reprovável. Mas será que é razão para demitir um juiz? Tenho dúvidas. A Constituição chilena, para encerrarmos, ela tem uma previsão relativamente distinta. Vejam só, meus amigos, vejam que interessante. E vejam que discussão importante se estabelece aqui. Porque para nós, bem ou mal, os pressupostos jurídicos, parece-me, estão muito claramente postos. A Constituição chilena diz, vejam, os tribunales superiores de justiça, em uso de suas faculdades disciplinárias, só podem invalidar resoluções jurisdicionais em los casos e formas que estabeleça a lei orgânica constitucional respectiva. Tribunais que, no exercício das suas faculdades disciplinares, portanto é a dimensão administrativa, podem invalidar resoluções jurisdicionais. Então percebam a confusão dos modelos. E aí aparece o chamado recurso de querra, que foi tantas vezes mencionado aí ontem, e que me parece traz um problema ponderável do ponto de vista das prerrogativas. O artigo 545 do Código Orgânico dos Tribunais diz que o juiz pode ter a sua decisão corrigida em caso de faltas ou abusos graves, algo semelhante à nossa correição parcial, mas o Código vai além. Nesse caso, o juiz, vejam lá, deve ser punido na medida do abuso que cometeu. Aplicar as medidas disciplinares que procedam, que caibam, atendida a natureza das faltas ou abusos, e penalidade que não poderá ser inferior à de amoestação privada. O mesmo recurso que permite rever a decisão, no chamado abuso, permite que ele seja punido. Isto tem base constitucional. Aí, é claro, temos de discutir a legitimidade disso num plano maior. Faço apenas duas menções para irmos à conclusão. Primeiro, no campo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Findlay versus Reino Unido. Foi dito lá textualmente, direitos humanos. As decisões judiciais não devem ser modificadas por autoridades que não tomem parte do poder judicial. E aí eu estenderia, ou que não estejam no exercício do poder jurisdicional. Em outras palavras, não é possível para a validade jurídica das decisões judiciais e a condição da res judicata, coisa julgada, que as decisões estejam sujeitas à ação dos demais poderes de governo. Me parece que a ideia é perfeitamente extensível, do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, aos poderes administrativos dos tribunais. E no Estatuto do Juiz Ibero-Americano, vejam, no exercício da jurisdição, os juízes não se encontram submetidos a autoridades judiciais superiores, sem prejuízo da faculdade de que estas revisem as decisões jurisdicionais através dos recursos legalmente estabelecidos. A revisão da minha decisão, é claro, está dentro da ideia de que é livre também o tribunal para julgar. Agora, uma vinculação disciplinar para que eu seja punido pela maneira como eu entendo o direito, fora de questão ao que me parece. Isto, obviamente, eu não vou tratar, porque eu não cumpri a meta dos 30 minutos. O dia que eu for falar 1 hora, nós falamos das metas. Eu termino, não por acaso, com um cientista de administração muito conhecido, o Alessandro certamente conhece, quem já estudou administração certamente conhece. Hoje é uma teoria superadíssima, mas enfim, uma teoria motivacional de um autor chamado Maslow. E aí, a certa altura, ele diz o seguinte, eu até coloco meio tipo poesia, mas não é poesia.
Diz ele lá, um músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretendam deixar seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. É interessante que a Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, quando trata do planejamento estratégico judiciário, diz da missão do Poder Judiciário brasileiro, que é fazer justiça. Não é bater metas, não é produzir a esmo sentenças como se fossem mercadorias consumíveis no mercado. É fazer justiça. É claro que esta abertura semântica nos levaria a diversos pontos. O que é fazer justiça? Bom, poderíamos discutir anos isto. O problema é justamente este. Esta abertura semântica permite que hoje uma visão gerencial pura, matemática, vincule o fazer justiça apenas com produzir números. Nada poderia ser pior. A missão do Poder Judicial, até nesta perspectiva de um estudioso da administração científica, é ser o que ele deveria ser, e não um resultado de análises qualitativas. Aqui entra o que falou o colega Álvaro, um juiz que tem uma visão constitucional de justiça, uma justiça que se constrói pelos princípios que a Assembleia Nacional Constituinte baixou e estabeleceu como diretrizes para os três poderes. Construção racional e axiológica a partir do caso concreto. Quem dirá o que é justo não é o legislador. O justo do caso concreto, quem o diz, é o juiz. Não poderia ser diferente. Portanto, o juiz produz direito e produz sentidos dialógicos de justiça. E deve ser assim. Ele produz, na verdade, tudo, menos mercadorias. Muito obrigado.